Bora, bora, meu povo, professor Tobé com a questão número 4 aqui da prova de 2023, caderno amarelo. Nessa prova, nessa questão, ele traz aqui um poema, e aqui é habilidade 8 in natura, né? Ele traz o poema, um poema que trata de um assunto bastante interessante, é cultura, e aqui ele trabalha com gastronomia, tá certo, gente? Muito legal. Isso já caiu em outras provas, questões que envolvem o tema gastronomia, e é sempre uma riqueza você conhecer a gastronomia de outro país, né? E nesse poema, o eu lírico, ele está trabalhando não só com a perspectiva da comida, mas a perspectiva da comida relacionada ao lugar, como que essa comida ela impacta na relação do espaço social. Então, ele vem, inclusive com um vocabulário que era até um pouco mais difícil, de uma compreensão um pouco mais complicada, mas quando você vai passando, vendo que ele traz alguns pratos, algumas palavras que você já ouviu do espanhol, ou que você pelo menos deduziu que seja comida, né? O aluno às vezes talvez não tenha esse conhecimento tão profundo, mas ele consegue perceber que o texto está falando de comida e não está falando de gastronomia. Lá no finalzinho, ele reforça algo bem interessante, né? Ele fala assim, são mais que receitas, será alegoria, será identidade, né? Existe uma reserva no seu guia? Como assim existe uma reserva no seu guia? Se você for para esse país, você tem que separar um horário para você ir nesses lugares, para você conhecer não só a gastronomia, mas entender a relação da comida com o lugar. Interessante essa perspectiva, né? São pratos além de um timão condutor. É o mar, é o rio, são as serras, são vales, são flor. Ou seja, a comida, ela relata, ela denota não só o sabor, mas toda uma experiência social da cidade, né? Conventos, a gastronomia, seus doces, sabor celestial de ambrosia. Pessoal, muito legal a questão que trabalhou a habilidade 8, a gente vinha falando sobre a perspectiva dos poemas na prova de linguagens e códigos, e aqui não foi diferente, aqui a gente vai procurar a resposta e entender que o autor estava trabalhando com a gastronomia como representação da identidade cultural de um povo. Até aqui ele coloca de maneira bem clara, né? Será a identidade? Né? Não é nem uma pergunta, ele fala será a identidade, ele exclama, né? Não é uma pergunta, né? Ele exclama aqui, né? Então é a gastronomia como representação da identidade. Ele trouxe outras coisas aqui, né? Característica amistosa do povo espanhol, beleza da paisagem, variedade dos pratos, gastronomia. Muita gente poderia cair talvez nesse distrator aqui da letra C, né? Que tem uma variedade de pratos mesmo, né? Na gastronomia. Mas assim, aqui ele enaltece, né? A gastronomia como representação da identidade cultural de um povo. Cuidado para não marcar a letra C, porque a letra C ela não está errada, né? Existe uma variedade de pratos na gastronomia espanhola, mas o texto ele traz mais, ele deixa muito mais informação, que é a perspectiva da gastronomia como representação da identidade cultural de um povo, como o povo se relaciona com a sua comida e o seu espaço geográfico. Muito legal a questão. Vamos para a próxima, para a gente encerrar as 5 questões de espanhol desse ano de 2023, né? Prova muito legal até aqui, né, pessoal? Um beijo.